Iniciando este Diário Cast, recebemos aqui o Dr. Guilherme Guerra, da Moraes Guerra, que tem aí um trabalho extraordinário. Dr. Guilherme, uma história familiar impressionante. Conversávamos aqui um pouco antes de iniciar a gravação. É algo que já tem mais de 100 anos na família. A família dedicada, já a quarta geração, já dedicada ao direito, desde 1906. Como começou isso? Bom, primeiro, lhe agradecer. É uma honra estar aqui no seu programa, uma honra estar aqui com você e poder prestar essa pequena contribuição, compartilhando um pouco da nossa história aqui com você e com os ouvintes. Bom, primeiro, tudo começou com nosso bisavô, Manuel Claro de Moraes Guerra, em 1906, iniciando a sua trajetória na Faculdade de Direito Recife e se formando pelo Largo de São Francisco, ou seja, as duas universidades, as duas faculdades mais antigas do país são de 1827, 11 de agosto de 1827. Os berços do direito no Brasil. Perfeito. E daí, meu avô, em 1936, já pela Faculdade de Direito Recife, meu pai em 1965, meu avô Adalberto Guerra, meu pai Murilo Guerra, em 1965, eu em 94, e minha filha, que agora em 2023 se formou abrindo a quinta geração de juristas. Agora teve um momento, o senhor me contando sobre essa trajetória, que a dedicação ao direito imobiliário passou a ser um foco dentro do grupo. Perfeito. A partir da década de 60, portanto há mais de 60 anos, a gente passou a ter foco exclusivo no direito e na advocacia imobiliária. E a partir daí veio também a primeira semente do grupo imobiliário que a gente implementou desde então. Agora, doutor, essa coisa do direito imobiliário, eu lembro que alguns anos atrás, fazendo matérias aqui na nossa região, quando a gente fala em direito imobiliário, se pensa, poxa, as pessoas que investem em alguns momentos em uma determinada construção, alguém que aposta num empreendimento, e é sempre preciso ter muito cuidado com a empresa que se vai fazer esse investimento para que não haja uma falta de continuidade e isso prejudique o direito do investidor, do adquirente. Em alguns momentos nós tivemos capítulos assim no Recife. Como se posicionou? Essa é uma questão muito importante, Raudney, porque lá na nossa instituição, na ADEME Pernambuco, sou diretor, tenho a honra de ser diretor dela, houve exatamente esse momento em que nós precisamos ter uma posição em relação a essas pouquíssimas empresas que, digamos, destoaram, não é, do grande conjunto de empresas de construção que formam o mercado imobiliário, empresas de alta credibilidade, empresas que prestam serviço de vanguarda na engenharia civil em Pernambuco. E, nesse momento, não era surpresa que a ADEME, o Sindusco Pernambuco, teve uma preocupação maior com aquele que faz todo o setor girar, que é o adquirente, que é aquele que sonha com sua família em fazer a aquisição. Então, era preciso proteger esse adquirente e essas coletividades de adquirentes. E aí, o que foi feito? O nosso escritório se posicionou no sentido de prestar essa assessoria para que, naqueles casos específicos e excepcionais em que houve realmente descontinuidade e, em alguns casos, paralisação de obras, a gente pudesse assessorá-los no sentido de buscar a substituição dessa construtora por uma das várias construtoras de primeira linha que a gente tem no mercado pernambucano, com o objetivo de retomar e concluir aqueles empreendimentos com obras paralisadas e com o objetivo maior de fazer a entrega das unidades aos seus respectivos adquirentes. Interessante, doutor Guilherme, até porque temos um mercado que é aquecido e reconhecido por empresas idôneas e que são grandes prestadoras de serviço, inclusive saindo de Pernambuco e fazendo construções, avançando no mercado no Nordeste, né? Perfeito. Temos exemplos hoje, né, de construtoras nossas pernambucanas já despontando entre as 10 maiores do país. Temos várias construtoras hoje exercendo um papel muito importante e uma atuação expressiva na região Nordeste. E hoje a gente vive um momento de disrupção, onde vários empreendimentos conceituais, novos, têm surgido na cidade, mudando aí o seu cenário para melhor. O projeto Novo Recife é um exemplo, mas temos tantos outros, né? O ressurgimento, né, do Recife Antigo, de São José, de Santo Antônio, de Santa Rita, do Cais José Estelita. A inauguração do novo hotel, tudo isso acontecendo. Novo hotel maravilhoso, então, que faz com que a gente viva realmente um novo Recife aí a partir do seu início, que foi o centro. Agora nos fale então dos empreendimentos da GMC. Vocês também abriram esta frente e tem hoje uma aceitação extraordinária com entregas já muito bem consolidadas.
Graças a Deus, estamos indo para o nosso 10º empreendimento. A GMG iniciou lá na praia de Muro Alto. Já vai fazer a sua terceira entrega ao final do ano, que é o Plage Premier. Desculpe, para a gente explicar do iniciozinho, pessoal, que a gente está aqui com a informação já na cabeça e o pessoal está falando da GMG, o que é, explique para a gente. Vamos lá, a GMG também nasceu de um sonho, não é? De, a partir da assessoria jurídica e imobiliária a tantas empresas especiais, importantes inclusive na nossa formação jurídica e na nossa formação imobiliária, nasceu o desejo de contribuir para o mercado imobiliário, para o setor imobiliário, criando uma empresa que implementasse empreendimentos de alto padrão e num conceito de gerar, escolher localidades específicas e especiais, gerar empreendimentos mais reservados e criar momentos especiais. Para um nicho bem específico, achou o seu perfil de público ideal e trabalha para ele. Perfeito. E os nossos 3 pilares, e não poderia ser diferente, a valorização sim, a rentabilidade sim, mas a usufruição. A usufruição é um pilar muito importante dos nossos empreendimentos. Eles são feitos para que a gente possa usufruir deles em família e com os amigos. Isso busca o que é a qualidade de vida, né, Guilherme? Perfeitamente. Agora, é daí que vem o Vin Clube. Vamos falar do Vin Clube especificamente, que é hoje uma joia da coroa. O Vin Clube é uma alegria, né, porque dentro desse espírito de usufruição, de juntar pessoas especiais e criar momentos especiais, nenhum local poderia ser mais especial do que Gravatar, a nossa segunda residência de campo, que é frequentada por tantos pernambucanos e por tantos recifenses, e ali criar uma âncora, porque todos os nossos empreendimentos, eles têm uma âncora específica, e essa âncora não poderia ser outra senão uma vinícola para que a gente pudesse produzir o nosso próprio vinho pernambucano aqui no Agreste de Pernambuco. Aqui no Agreste, a gente tem vinho sendo construído já há algum tempo, trabalhado mais na região, mais na ponta, para o lado de Petrolina. Agora, aqui no Agreste, é uma novidade. E como foi fazer isso? Eu sei que o senhor buscou uma assessoria extraordinária, porque quando eu vejo quem está no projeto é Paulo Laureano, um enólogo extraordinariamente premiado, reconhecido internacionalmente. Conte para a gente dessa história, desse empreendimento. E antes de falar desse craque, que é Paulo Laureano, craque como profissional e como pessoa, fazer também um registro, né, uma saudação especial aos nossos desbravadores que foram os vitivinicultores do Vale do São Francisco. Foi o vale que nos colocou no mapa da vitivinicultura do país e do mundo. Sim. Então, rendo aqui as minhas homenagens, foi o preço do pioneirismo, pago inicialmente por eles. Daí viemos para o Agreste com uma outra filosofia, um outro foco, que foi desenvolver uma vinícola boutique. E aí eu rendo também algumas homenagens aos amigos lá da Melo e do Vale das Colinas, em Garanhuns, que vem executando um trabalho extraordinário, e também a Tangará, lá em Bonito. Então, o Agreste hoje já vem implementando as suas vinícolas, e nesse cenário surge a nossa vinícola boutique, que é a Vin Clube Premier. Bom, mas para fazer uma vinícola, meu querido Haldney, precisaríamos, como precisamos, de um enólogo de primeira linha. Somos da advocacia do mercado imobiliário, somos apreciadores de vinho, mas não tínhamos e não temos o conhecimento técnico. Sim. Daí veio o nosso querido Paulo Laureano, uma formidável surpresa, só positiva, de uma relação que se iniciou há cerca de 3 anos atrás. Há 2 anos ele aceitou o desafio de vir aqui e olhar o solo de Gravatar para ver se ele tinha, então, aptidão para a produção do vinho. Tem esse cuidado, essa aferição técnica, como é feita, Guilherme? Muito cuidadoso. Ele é um sócio, um enólogo e um vitivinicultor zeloso. Ele se define como minimalista, porque ele procura utilizar o mínimo de defensivos, o mínimo de produtos, deixando que o vinho se desenvolva o máximo possível nessa conexão com a natureza. Então, em 23, quando ele veio aqui a Gravatar, ele pediu somente 2 coisas: que a gente convidasse os técnicos da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a quem eu também rendo uma homenagem, que faz um trabalho formidável no Brasil, e também uma retroescavadeira para que a gente pudesse ali fazer os testes de solo.
E foi a partir dali que ele teve, que ele identificou em Gravatá como um solo extremamente propício à vitivinicultura. Olha e foi só. onde o sonho começou a se materializar. Mas então imagina essa apreensão da visita dele, quando fizeram a aferição, o reconhecimento de solo, para saber que vale a pena, a gente pode colocar aqui, vai dar boa uva, vai dar tem a riqueza que a gente precisa, ou vai precisar fazer algum tratamento. O que foi dito naquele Perfeita instante? questão, Raul, porque era um momento de grande expectativa, né? O momento da espera da chegada dele, porque era o dia D, em que nenhum de nós sabíamos o que íamos encontrar. Não tínhamos nenhum precedente de produção em Gravatá. Então era a hora da verdade. E existia naturalmente aquela apreensão, aquela tensão natural e boa, positiva, de a gente juntos descobrir como é que ia ser esse terroir de Gravatá. Sim. E para nossa alegria, quando ele veio e juntamente com a Embrapa, e essa escavação foi feita, revelou um solo rico em mineralidade, porque, uma curiosidade, Raul, a vinícola, a vinha, ela gosta de dificuldade, ela não gosta de facilidade. Então, por isso que o solo do nosso agreste, que não é muito rico de água e que tem a presença de pedra, talvez nos levasse a crer que não seria o ambiente mais propício para a vitivinicultura, mas é exatamente o contrário, porque elas buscam pedra e, de preferência, aquela pedra sedimentada, que quando você parte, ela é rica em raízes ali, permeada de raízes, e foi exatamente o que ele encontrou, e também gosta de buscar os nutrientes mais abaixo do solo. Então, diferentemente das culturas que a gente costuma ter lá, do capim, do milho, são mais superficiais. Do feijão, que são mais superficiais, exatamente. E aí, então, o solo adequado, com a medida... Quer dizer que para a vitivinicultura, aquela frase que se usa no mar serve também, de que mar calmo não faz marinheiro bom. Perfeitamente, perfeitamente. Tem que ter uma dificuldadezinha. Tem que ter uma dificuldade e ela gosta. Ela gosta. E foi a partir daí que a gente se sentiu não só apto, mas fortalecidos para que a gente começasse a implementar esse sonho. E dali era um projeto imobiliário que começou a ser desenvolvido em 2014. Portanto, para 2023 lá se iam alguns anos, mas precisava do principal. Precisava a gente ter o craque, o especialista da vitivinicultura, para a partir dali a gente realmente dar o primeiro e efetivo passo no sentido de unir a âncora do empreendimento imobiliário, que já vinha sendo desenvolvido há algum tempo, com a vitivinicultura, que era essa âncora que foi escolhida para que o empreendimento pudesse então ser iniciado. Agora, recentemente, a gente acompanhou nas redes sociais as informações nos veículos também sobre o lançamento, o que está sendo feito hoje. Como é que está hoje o Van Club? Muito bem. Então, 23, feito o teste de solo. Um ano depois, nós já estávamos com as sociedades constituídas para construir as casas de alto padrão e a sociedade da vinícola. E, a partir dali, por coordenação e orientação de Paulo, nós desenvolvemos o primeiro vinhedo, que foi o vinhedo experimental. Qual era o objetivo? Então, ele foi plantado há um ano atrás com o objetivo de que Paulo pudesse observar no terroir de Gravatá quais as modalidades de uva melhor se adaptariam. E aí ele escolheu, inicialmente, das 4 uvas brancas e 4 uvas tintas. As brancas foram Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling Itálica e Marsanne. E as tintas foram Merlot, Cabernet Franc e Tempranillo, que também é conhecida em Portugal como aragonês, é a mesma uva, e a Touriga Nacional, que não podia faltar num vinhedo de um vitivinicultor português. E essas observações, elas foram muito ricas. Foi um período em que Paulo pôde ver que a adaptação dessas uvas foi realmente formidável, o que o fez manter quase todas elas no vinhedo definitivo, que a gente veio a plantar agora no final de junho e no início de julho. Então, a partir das observações do vinhedo experimental, com essas modalidades de uva, Paulo escalou o time principal da seleção, né, que foi exatamente mantendo a Sauvignon Blanc e a Chardonnay, e aí substituindo
a Riesling e a Massane pela Alvarinho, outra uva, uva verde, né? Lá de Portugal e que vem despontando aí, produzindo vinhos excelentes mundo afora. E nas tintas, ele manteve a Merlot, a Cabernet Franc e trocou a Tempranillo pela Syrah, que já era uma uva que ele apostava, por isso ele nem colocou em teste, e mantendo a Touriga Nacional. Puxa vida, vamos ter aí uma carta de vinhos que vai ser feita naturalmente com muita riqueza, muitas possibilidades. Agora, o empreendimento tem um charme, um arrojo que é muito interessante. A gente percebe o que há de bom gosto em tudo isso, e ele se torna um clube bem sofisticado. Perfeito. Qual é a ideia? A ideia é não só atrair os técnicos, não é? Os vitivinicultores, os enólogos, os sommeliers, mas também principalmente os apreciadores de vinho. Categoria a qual eu me integro. Sou meramente um apreciador de vinho, tenho uma paixão pelo vinho e tenho, sobretudo, a admiração pela força de integração do vinho. Acredito muito em integração, isso vem da advocacia, isso vem do setor imobiliário e o vinho é esse elemento agregador que une muita gente. Então a ideia é unir todos aqueles que queiram compartilhar com a gente de um bom vinho, de uma boa experiência, numa boa localidade e compartilhando e criando momentos especiais a partir do Van Club Premier, que é esse clube que se presta exatamente a proporcionar isso para a gente. Doutor Guilherme, vocês têm feito alguns encontros, têm promovido reuniões para as pessoas que tenham interesse e queiram conhecer mais o empreendimento? Perfeitamente. Em 24, por ocasião, final de junho, por ocasião do plantio do nosso vinhedo experimental, a gente realizou um evento muito especial e que a gente nominou de celebração do plantio do vinhedo experimental. Foi um evento maravilhoso que contou com vários vitivinicultores aqui de nosso Pernambuco e do Brasil e também de Portugal. A partir daí nós criamos os piqueniques que se realizam aos sábados a partir das 2 horas lá em frente ao nosso vinhedo. E esse ano, Haldney, o que é que a gente fez? A gente começou o plantio do vinhedo definitivo e aí realizamos um grande evento e que a gente nominou de evento de celebração do plantio do vinhedo definitivo. A partir dali, nós restartamos os piqueniques e que vão até o final, todos os sábados de julho e agosto, até o final, até o último sábado de agosto. Agora, doutor Guilherme, como as pessoas podem ter acesso às informações sobre o piquenique? E uma outra questão que é natural que a gente faça é claro que o sucesso ou o melhor não está só na linha de chegada, é o percurso. Não tem a gente aprender a degustar desde o momento em que, imagino do jeito que você está fazendo, aproveitar as reuniões na hora do plantio, aproveitar as reuniões que olham um ano do plantio acontecendo, essas etapas são muito importantes. A gente aprender a aproveitar já os benefícios durante a viagem e não só a linha de chegada. Essa é uma colocação perfeita, muito feliz, porque é o que a gente acredita. A gente não precisa esperar estar pronto, a gente diz lá no escritório que a gente comemora cada pequena vitória, cada pequena conquista com um brinde, com um bom vinho. Então, como não fazer isso no Van Club Premier? Portanto, desde do vinhedo experimental que a gente vem nos piqueniques, se confraternizando todo sábado a partir das 2 da tarde e olhando aquele pôr do sol e tomando um belo vinho Paulo Laureano, enquanto o Paulo não produz em garrafa os nossos próprios vinhos. E a partir dali, esses momentos servem exatamente para a gente juntar quem a gente gosta, para a gente estar em família, para a gente estar entre amigos e o tempo todo. Então, como a gente diz aqui, com a nossa cultura nordestina e principalmente pernambucana, a gente é acolhedor, a gente é receptivo e a gente gosta de receber. Então a gente diz o seguinte, que com uma boa mesa, né, e umas cadeiras, um bom vinho e sobretudo boas companhias, a gente faz a festa. E é isso que a gente tem tentado fazer a partir do simples, com essa visão minimalista, criando eventos especiais com pessoas especiais nesse lugar que já nasce para ser esse elemento de congregação entre essas pessoas e a criação desses momentos. As informações sobre os encontros, em que local? A gente está à disposição, eu próprio estou à disposição, para, inclusive, não só prestar essas informações, como com muita alegria convidar, né,
os nossos amigos para que participem dos piqueniques. A gente tem, como eu disse, todos os sábados de julho a partir das 14 horas e todos os sábados de agosto. Opa. A gente está lá recebendo os amigos. As informações podem ser nesse telefone? Pode sim. Então vou passar aqui para você que está acompanhando a gente com interesse, é o 99272-8770. 99272-8770 da GMG. Você, da GMG Premier, você vai ter as oportunidades de saber sobre o Van Clube. Doutor Guilherme, que satisfação conhecer o senhor pessoalmente e estarmos aqui conversando sobre, e naturalmente faremos uma visita e vamos conhecer de perto também o Van Clube. Satisfação toda minha, Raul, e dizer que a satisfação e a alegria é nossa. Tudo justo e perfeito, assim seja. Gente, nosso próximo encontro aqui no Diário Cast, na quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. Espero você. Um abraço, até lá.